a paz do Mestre permaneça em nossos corações, onde neste templo avançado de espiritualidade, o Centro Espírita Antônio Cruz, nós consigamos nos colocar na posição de instrumentos operosos do bem, com o bem e sempre para o bem. Sobretudo, vibrar em favor daqueles que na dimensão do Espírito esperam por nós por um ato de misericórdia, considerando que nós estamos na dimensão física, também em busca de socorro, também em busca de medicamento para a alma, também em busca de consolo. Mas precisamos, sobretudo na casa espírita, estar ciente e conscientes de que nós somos duas sociedades que interagem, que se alimentam reciprocamente de pensamentos, de ideias, de pensamentos, sobretudo de bons pensamentos. Então, que do nosso coração possa continuar partindo vibrações em favor daqueles que no plano do Espírito esperam por nós por um ato de misericórdia. Nesta noite vamos compartilhar com os irmãos reflexões acerca do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que sofrem ou bem-aventurados os aflitos. Vamos então refletir com base nas reflexões espíritas. Mas vamos também fazer algumas reflexões, como por exemplo, no Salmo 42, 11, quando o salmista expressa: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Bem-aventurados os que guardam o juízo e que praticam a justiça em todos os tempos. Também o salmista 106, 3. A ideia que nós temos de bem-aventurança geralmente é pessoa que tem prosperidade, quem é próspero, que é afortunado, que seja feliz. Aquele que já é uma visão espírita, aquele que nesta vida ou após a morte pode desfrutar das bem-aventuranças divinas da felicidade eterna. Os bem-aventurados terão o reino dos céus. Para alcançar esse reino dos céus, nós fazemos uma viagem do nosso princípio, quando Deus nos criou simples e ignorantes, imperfeitos. Aqui nós vamos entender que é ser simples e é ser ignorantes. Iniciamos a caminhada através das sucessivas encarnações e reencarnações, passando pelo estágio de espíritos imperfeitos, depois espíritos bons, e caminhamos para ser espíritos puros. Daí, na questão 779, para o entendimento melhor do tema, Allan Kardec perguntou aos espíritos: a força para progredir tira o homem ou aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Nós progredimos por conta de aprendizados ou por conta também de esforços? Aos espíritos responderam que a nossa meta é: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Portanto, progredimos de formas diferentes, por experiências diferentes. Dá-se então o que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. E é exatamente isso que o Cristo veio fazer conosco. O Cristo, que é o Espírito Superior, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos disseram a Allan Kardec que Jesus é o Espírito mais perfeito que já chegou do planeta. Até o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, de lá para cá nós não tivemos, com exceção de Satia Sai Baba, que poucos de nós conhecem, todo mundo conhece que é Jesus. Todo cidadão que tem acesso à informação, que vive em sociedade, sabe que existe Jesus, embora alguns neguem que Jesus existiu. Então, nós nascemos, fomos criados por Deus um dia. Como foi que fomos criados? Não se sabe. E o Espírito Emmanuel diz que não há cálculo que nem possa se aproximar
de quando nós somos criados. Então, o homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente e também da mesma forma. O homem aqui, no caso, é o Espírito. E o que é que Jesus tem a nos dizer? Jesus diz, conforme Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, não vim destruir a lei. Portanto, tudo aquilo que o Cristo nos ensina está na lei. Mas que lei? Qual é a lei que o Cristo nos ensina? A lei de Deus, que é perfeita, que é imutável. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir. Quem relatou para nós foi Mateus, ouviu diretamente do Cristo. Mas cumpri-los, cumpri a lei. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Ou seja, tudo aquilo que o Cristo nos ensinou acerca da lei de Deus é exatamente para que nós possamos alcançar a felicidade. E aí novamente vem Levítico 19 e 17, para o entendimento da proposta de reflexão desta noite. Não aborrecerás a teu irmão e nem o teu coração, não vim destruir a lei. Lembra que o Cristo disse isso? Então os pensadores anteriores ao Cristo, os espíritos superiores também estiveram na terra para sinalizar caminhos de evolução. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, se houver necessidade. E nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, refletiu Levítico 19, 17, 18. Quem é o próximo aqui, relatado em Levítico? Na tradução judaica, o próximo era o próximo que pertencia à torcida do Flamengo. Tem alguém aqui da torcida do Flamengo? Você? Que pena. A culpa deve ser de seu pai. Então, mas o pai não concordou, tá vendo? Sim, não, tem que ser. Você não é. Então, já temos dois aqui que não pertencem. Na visão judaica, próximo era aquele que pertencia à família. Era aquele que pertencia ao templo. Era aquele que pertencia à comunidade. Quem não pertencesse à torcida do Flamengo, logo, não era próximo. E vão lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo assistir um jogo para a gente ver se é irmão mesmo. Não é verdade? Nem mesmo no Rio de Janeiro, se for jogar Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, você vai preparado e orando para durante o jogo ou depois que terminar o jogo, você garantir a encarnação, que muitos ficam por lá mesmo naquele momento. Então a ideia era exatamente amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vem fazer uma modificação nesse entendimento. Ele vem ampliar. Quando Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, Jesus disse que era possível amar inclusive a torcida do Corinthians. Amar também a torcida do Vasco. Se possível, vai amando também a do Botafogo, se ainda tiver algum botafoguense vivo. Se eu perguntar aqui de botafoguense, tem poucos. Olha lá, eu conheço poucos. Então, Jesus já vem aqui ampliando esse conceito de próximo. Próximo não é apenas aquele que está próximo, embora devamos entender que temos que exercitar o amor com o mais próximo. Nesta noite, nesse instante, neste momento, o mais próximo de nós somos nós que estamos aqui. E eu iniciei dizendo que nós precisamos agir com ato de misericórdia, inclusive com aqueles que nós talvez não sintamos, não vejamos, mas que estão aqui, que são os nossos irmãos espíritos desencarnados, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. Muitas vezes eles chegam até nos dirigir. Então, se nós vivemos nesse conúbio espiritual, nessa convivência com os espíritos, e sobretudo porque nós estamos num plano de provas e expiações, nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós estamos na categoria de espíritos imperfeitos, encarnados
e desencarnados, porque o planeta é de provas e expiações. Então nós precisamos também ampliar esse conceito. Amar o próximo que está aqui nesse momento, que nós somos nós. Amar os familiares que nesta hora, nesse instante, não estão aqui. Talvez estejam em nosso lar, em nossa casa, nos esperando. Talvez estejam em outra cidade, outro município. Talvez estejam em outros países. Alguns certamente estão no plano espiritual, mas eles não deixam de ser próximos. E Jesus aí conta a parábola do samaritano, para ampliar a concepção de próximo. Porque eis que descia de Jericó para Jerusalém. Jerusalém é o símbolo da perfeição espiritual. E Jericó, o símbolo das necessidades materiais naquela época. Então alguém transitava. E eis que caiu na mão dos assaltantes. E foi largado por ali. Aí passou um sacerdote. Qual é a obrigação do sacerdote? Pelo menos em proposta teórica, ajudar, servir aqueles que estão caídos. E o sacerdote fez o quê? Não é comigo, ele não pertence à torcida do Vasco. Deixa aí, deve ser o flamenguista. Deixou para lá. Aí passou, por que vocês estão rindo? Só porque é do Flamengo? Aí passou então o publicano. Tinha a obrigação também de servir. Ele disse aí, deve ser um torcedor do Palmeiras, deixa morto para aí. Aí passa quem? Passa um samaritano. Você sabe quem é o samaritano na história contada por Jesus? Era um estrangeiro. Era o inimigo dos judeus. Eles haviam estabelecido uma briga política e religiosa, porque quem morava na região da Cesmaria não tinha tempo, não queria vir à Judéia, vir em Jerusalém, orar a Deus, que tinha o templo de Salomão. Então eles entram em guerra. Então existe, como nós estamos vendo hoje aí, essas guerras políticas e econômicas, estabelece as fronteiras, e então os judeus e os samaritanos não se relacionavam politicamente como amigos, eram contrários. E eis que Jesus, de propósito, coloca na narrativa um samaritano. E esse samaritano, que devia ser torcedor do São Paulo, ele então age com misericórdia, age com amorosidade e presta os socorros àquele que estava caído. E no final da parábola, Jesus vai e pergunta ao doutor da lei: quem te parece que agiu com misericórdia? Rapaz, isso é duro para a pessoa ter que responder um negócio desse. A gente hoje reflete, fala, mas coloca-se dentro da parábola da história. Aí Jesus olha para os olhos do sujeito e está aqui, estava ouvindo, e pergunta: quem parece que agiu com misericórdia? O samaritano. Então, devemos também agir como samaritano e ampliar a nossa concepção do próximo, conforme diz Levítico. E por que nós estamos trazendo essas reflexões, nos apoiando inclusive das narrativas bíblicas do Velho Testamento? Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é tua palavra, é tua lei, são teus ensinamentos, e luz para o meu caminho. A doutrina espírita, 19 séculos depois, o Consolador prometido pelo Cristo, o Cristo que ressurge em nossos meios para nos ajudar a entender os enigmas da vida, é lâmpada para os nossos pés e é luz em nosso caminho. Então Jesus, que veio cumprir a lei, desenvolvendo, dando-lhe um verdadeiro sentido, e nós falamos da parábola do samaritano, poderíamos falar de outras parábolas, adaptando ao grau de adiantamento. Naquele momento, era possível compreender que não podia se ficar restrito ao círculo de próximo apenas da família ou daqueles que fossem adeptos do mesmo templo de nossa religião. Jesus então vai falar das bem-aventuranças, vai falar das parábolas, vai falar e vai servir e atender a muitos daqueles que o procurou no momento de dor, de sofrimento, de desespero, na expectativa de cura. E aí, conforme Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós entendemos que esse próximo precisa ser, inclusive nos dias atuais, precisa ser ampliado. Porque até então, modificou na forma e na substância, combateu-lhe os abusos das práticas exteriores e das falsas interpretações que eram colocadas, como até hoje. Lamentavelmente, a maioria dos religiosos das instituições organizadas, eles agem de má fé,
com seus adeptos, com seus fiéis, encurtando o entendimento, distanciando o verdadeiro sentido da palavra do Cristo. Então o Cristo vem nos ensinar não matar até o limite de amar e até mesmo aqueles que vos perseguem, orai por todos eles. É difícil, mas é necessário agir conforme a orientação do Cristo. Não cometer adultério, inclusive pelo pensamento. E adultério aqui não é apenas desejar a mulher do próximo, mas nada que pertença ao próximo. Esse entendimento, porque também equivocamos pelo pensamento e não apenas pelas ações. Lavar as mãos, passar apenas dos atos exteriores para o ato interior. Porque não é só o que entra na boca do homem que lhe causa mal, mas também aquilo que sai do coração. E aí Jesus então apresenta o roteiro para todos nós, que está no Monte das Oliveiras, naquele dia, quando Jesus estabeleceu: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Vocês não acham estranho alguém que sofre ser bem-aventurado, não? Não é estranho esse negócio, não? Bem-aventurados que sofrem. Onde é que está a bem-aventurança em sofrer? Você já refletem sobre isso? Não parece ser um contrassenso isso, não? Contrassenso em ser pobre, feliz porque é pobre, feliz porque chora, feliz porque é injustiçado, feliz porque tem fome e sede de justiça, feliz porque sofre perseguição. Será que existe felicidade nisso? Já refletiram? Será que tem lógica tudo isso? O contexto que é apresentado é que os conceitos éticos ainda não estavam bem definidos e compreendidos conforme estavam estruturados. E crescia num ambiente extremamente perverso. Falar para as pessoas que são justiçadas nos dias de hoje que elas são bem-aventuradas, é justo isso? Está vendo? E os espíritos sensíveis já sabem logo, não tem dúvida não. Porque, de fato, é um contrassenso essa questão. A predominância do direito, da força sobre a força do direito. Não continua essas coisas acontecendo até o dia de hoje? Alguém que busque o direito institucionalizado, vai buscar o amparo da justiça em nossos dias, para a gente ver a dificuldade que é. E diante de tanta injustiça, dizer para o sujeito que ele é bem-aventurado e que ele é feliz porque não tem direito. Nos dias de hoje nós encontramos aqui e acolá, ainda era na época de Jesus, a escravidão institucionalizada, a escravidão política, social, a econômica, a de credo e de raça. Um bujão de gás por R$130, isso não é escravidão, não? Um litro de combustível por R$8, isso não é escravidão, não? Isso chama-se de quê? Quantos irmãos nossos, 14, só aqui no Brasil, 14 milhões de pessoas desempregadas, 40 milhões de pessoas passando por necessidades, inclusive, segundo os estudiosos, agora, para poder romantizar os discursos e insegurança alimentar. Para nós que temos alimento todos os dias, graças a Deus, nos horários normais de nossa alimentação, talvez a gente não tenha muita noção disso. Mas se nós, agora nesse horário, fizermos uma caminhada aqui pelo centro da cidade ou aqui nos bairros, nós vamos encontrar a quantidade de pessoas que estão escravizadas das necessidades, inclusive de moradia, inclusive do pão de cada dia, inclusive de uma mão amiga para lhes arrefecer as necessidades. Então, os interesses girando em torno da posse, não é assim? Porque existem pessoas sofrendo tanto em nosso planeta, está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, o interesse girando em torno da posse, fosse de bens materiais ou da própria posse sobre as pessoas. E naquela época, que não é diferente dos dias de hoje, nós tínhamos o paganismo, a crença, o culto a vários deuses que estava, naquele momento, sendo
questionado. E é exatamente nessa condição histórica, é nesse momento em que os primeiros sinais para a aquisição da consciência individual e coletiva aparecem, que chega Jesus para auxiliar e nos facilitar a transição do estado de barbárie para a civilização. E olha que a sociologia vai dizer que nós estamos vivendo, nos dias atuais, processo de civilização, com tanta diferença, com tantas dores, com tanto sofrimento, com tanta barbaridade que existe. Mas assim avança a história. Então, no vocabulário da filosofia, bem-aventurança, do grego, quer dizer felicidade. E felicidade é o fim com o qual todos nós buscamos nos realizar. É o fim último e o supremo bem do homem, o que constitui o verdadeiro sentido da vida. Qual é o sentido da vida para grande parte de nós? O encontro com a felicidade. E de acordo com os ensinos do Cristo nas bem-aventuranças, qual seria o significado de bem-aventurança? Bem-aventurança apresentado no hebraico quer dizer em marcha, quer dizer quem está em movimento. E em movimento, e a infelicidade é estar parado. Portanto, enquanto nós pagamos R$130 por um bujão de gás, nós estamos bem-aventurados, em marcha, na expectativa de que esse negócio possa melhorar. Enquanto nós estamos pagando R$8, R$7 num litro de combustível, nós estamos na expectativa de que isso possa melhorar. Nós temos esperança. E enquanto há vida, há esperança, nós temos que continuar acreditando. Bem-aventurança em hebraico quer dizer em marcha. E a infelicidade é estar parado. Parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias. Enquanto nós estamos em movimento, nós somos bem-aventurados. Enquanto nós estamos buscando a felicidade, nesse planeta que é de provas e de expiações, vivenciando as experiências dolorosas, nós estamos sendo bem-aventurados. Se nós, por acaso, estacionarmos na busca desta felicidade, que não é a felicidade da realização das coisas materiais nesse planeta, nós temos um convite do Cristo. E qual é o convite que o Senhor nos apresenta enquanto bem-aventurados? Para o entendimento de tudo isto, nós precisamos, num programa do SEAC, pedir aos expositores, um fala, numa semana, sobre o capítulo 1, não vim destruir a lei. Na outra semana, o outro fala, do capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Na outra semana, o outro fala, há muitas moradas na casa de meu pai. Na quarta semana, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando nós vamos ao Evangelho e meditamos sobre esses primeiros 4 capítulos, aí o capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos ou os que sofrem, aí começa a ter uma compreensão mais exata das orientações do Cristo. Portanto, o capítulo 5, bem-aventurados os que sofrem ou bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar sobre justiça das aflições, está no capítulo. Por que é que nós sofremos? Nós cremos em Deus. Se nós cremos em Deus que criou tudo, tudo que existe foi criado por Deus. Logo, tudo que está no universo é obra de Deus. Em sendo nós criaturas divinas, quem criou o sofrimento que nós passamos, nós vivenciamos? Foi Deus? Nós estamos sofrendo porque Deus quer? Foi Deus que inventou, Ele não tinha que fazer, inventou regras de sofrimento? Mas Jesus não disse que Deus é bom? João não disse que Deus é amor? Se Deus é amor, por que tem sofrimento? Logo, nós precisamos refletir das causas do sofrimento. E nós aprendemos com a doutrina espírita, aprendemos com o ensinamento dos espíritos, que os sofrimentos têm 2 causas. Tem causas atuais nessa existência decorrente dos excessos, da imprevidência, da invigilância,
da pressa que muitos de nós temos de antecipar a experiência da felicidade, da cobiça, da ganância, do ódio, da raiva, da intempérie, e que isso gera de imediato consequências que podemos responder de imediato, de médio prazo, e se não respondermos de imediato ou de longo prazo, não vamos escapar das experiências futuras e outras existências. Mas existem aquelas criaturas que são comedidas, pessoas que são prudentes, pessoas que são disciplinadas. Por que elas sofrem? Qual é a causa desse sofrimento? Se nessa existência elas não fizeram nada que justificasse as experiências amargas que elas estão vivendo e estão passando. Se nesta existência elas não fizeram nada que justificasse, porque nós temos um Deus que é amor, é bondade e é justiça, logo, as causas do sofrimento também podem ser de vidas anteriores. Daqueles momentos de excessos, de imprevidência, de invigilância, de cobiça, em que arvoramos, tirando o direito dos outros, perseguindo os outros, na ganância de ter, no acúmulo de coisas materiais, dos excessos que nós cometemos. E então, a vida, porque Deus é bom, e Deus é perfeito, Deus é misericórdia, Deus é justo, Deus criou leis que são perfeitas, Deus criou, por exemplo, Deus nos dá o direito de pensar e de agir. Nós temos liberdade para agir, pensar e temos o direito também de agir. Mas nós estamos aprisionados numa lei que ela é perfeita, que é a chamada lei de causa e de efeito. Tudo aquilo que nós fizermos terá consequências. E essas consequências elas serão de acordo com a nossa ação, de acordo com o que nós fazemos. Se nós agimos para o bem, e o bem aqui também precisa ser entendido como o bem da lei, não fazer ao outro o que não desejamos que o outro nos faça. Agir sempre com misericórdia, agir com bondade, agir com amorosidade, agir com a prática da sensibilidade e da caridade. Quando não agimos dessa forma, agimos de forma contrária, nós agredimos a lei. E Paulo dizia, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Portanto, Deus, que nos deu a liberdade de agir tudo, nós podemos, qualquer que seja o extremo que nós imaginarmos e que alguém queira fazer, vai fazer. Porém, será responsabilizado por aquilo que faz. Porque uma folha não cai da árvore sem que isso esteja à vontade de Deus. Porém, quando alguém age de má fé, quando alguém age com violência, ele não age porque Deus deixa que ele faça, não. É porque a lei é perfeita, a lei de liberdade. Porém, ao agir, nós nos responsabilizamos pelas consequências. E daí muitos de nós podem imaginar que nesta existência nós sofremos, passamos, e muitos de nós, de fato, nós passamos por muitas situações. Quando nós avaliamos de imediato, nós percebemos, poxa, onde é que está a explicação de tudo isso? E nós não encontramos na vida presente a resposta. Mas porque Deus é bom e é justo, a resposta vai estar em existências anteriores, mesmo que tenhamos esquecido do passado. E o esquecimento do passado é uma bênção de Deus. Nós não teríamos condições de suportar a carga emotiva dos desastres que nós cometemos em vidas anteriores. Nós não suportaríamos, nós entraríamos em loucura. Porque já conquistamos muitos valores morais. E nos percebemos naquelas condições de barbárie, como algumas que nós presenciamos eventualmente, ou muitas vezes na sociedade. Olhar para trás e ver o quanto de crimes que nós já cometemos, nós não suportaríamos. Nós não suportaríamos conviver sabendo que aqueles que compartilham a vida mais próxima na família, muitas vezes nós cometemos crimes hediondos com eles,
e quem sabe eles cometeram crimes hediondos em relação a nós. Então, é uma bênção o esquecimento do passado. E é porque não entendemos essa dinâmica que vamos negar as provas das experiências anteriores. Muitas vezes, nós precisamos, aprendendo com Cristo, quanto às bem-aventuranças, enquanto estamos caminhando com Cristo, da resignação. Esta resignação, que é das bem-aventuranças, ela só se realiza quando nós entendemos que nós somos espíritos eternos. Nós somos espíritos imortais. Deus nos criou como espíritos. E o propósito da criação é que nós alcancemos a felicidade. Mas a felicidade, ela não se realiza em absoluto no mundo físico. Para a felicidade no mundo material, nós ainda teremos que marchar muito. Quem sabe aí, quando nós chegarmos na condição moral de provas, de sair da condição de provas e expiações, para um mundo de regeneração, quando as relações serão marcadas pelo afeto, pelo amor, pelo respeito, aí nós comecemos a ensaiar, em larga escala, viver felizes enquanto sociedade. Mas enquanto vivemos num planeta de provas e expiações, nós teremos momentos curtíssimos de felicidade. Porém, se nós conseguirmos entender a dinâmica da existência, nós vamos sofrer menos. Aceitar não é ficar parado. Aceitar e entender o porquê dos acontecimentos. E aí entregarmos, através da meditação, da reflexão, da oração. O capítulo 5 ainda nos fala acerca do suicídio e da loucura. E uma das mensagens que fala sobre esse item, o Espírito vai dizer para nós que é uma falência moral. Anteciparmos por qualquer que seja a razão, e nesta noite nós não estamos fazendo nenhum tipo de crítica àqueles irmãos que nós entendemos conforme a orientação dos Espíritos, no momento de loucura e de desespero, infelizmente, deixaram enveredar pelas influências obsessivas, pela ação dos espíritos também translocados, e muitos nossos irmãos cometem esse momento translocado e antecipa o seu retorno ao mundo espiritual pelo processo da dor. Allan Kardec evoca, conforme o segundo tomo da Revista Espírita, um espírito que havia cometido o suicídio em pouco tempo. E ele é evocado e os espíritos permitem que ele compareça à reunião para nos trazer, conforme também no livro de Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicídio e outras obras tantas que tem. Esse momento pós-suicídio para o espírito é aquele instante em que o espírito se defronta com uma outra realidade, que os problemas não acabaram e que ele acabou por afrontar mais um aspecto da lei, agredindo o Criador na lei que estabelece que nós não temos, nenhum de nós não tem esse direito de cometer o suicídio. Porque a vida continua. E a solução de qualquer problema, ela virá. Sobretudo quando nós perseveramos na existência. Então, a casa espírita, falando da imortalidade da alma, falando da indestrutibilidade do espírito, traz para nós o consolo, seja lá qual for o problema que nos desafia, de que a vida prossegue para além da vida presente. E o sofrimento, ele tem causas, ou presentes, ou de vidas anteriores. E qualquer problema tem solução. Qualquer problema tem solução no seu tempo certo. Portanto, jamais pensar em, qualquer que seja a situação, em suicídio, em se retirar da vida. Daí a gente repete, quando chega na casa espírita, que de nosso coração possa partir pensamentos amorosos e de misericórdia em favor daqueles que no plano do espírito nos acompanham. Inclusive, esses nossos irmãos que saíram da vida pelo ato translocado do suicídio. E falando das instruções ainda dos espíritos, nós vamos encontrar no capítulo, para entender bem-aventurados os que sofrem, o bem sofrer, que é aceitar o sofrimento. E o mal sofrer,
aquela situação em que o indivíduo não aceita o sofrimento. E aí se revolta. E se revoltando, ele vai protelando a solução do problema que o aflige. O mal, o sofrimento, fica parecendo que nós somos pessimistas. Nós não somos pessimistas. A visão que nós estamos trazendo é a visão da imortalidade. É a visão de que o espírito descendo para a encarnação ou a reencarnação, nós só nos curamos quando nós passamos por esses processos de sofrimento, porque o sofrimento é consequência de colheita. O sofrimento não é uma imposição divina. O sofrimento é consequência das ações mal pensadas e dos atos mal pensados. Por isso nós sofremos. E como diz o Espírito Ramatiz, a dor e o sofrimento libertará a humanidade. Só através do sofrimento. Mas esse sofrimento, a intensidade do sofrimento, quem vai estabelecer é a forma como nós lidamos com o bem sofrer ou o mal sofrer. Eu costumo dizer sempre, dando exemplo, nas Paralimpíadas. Vocês já viram como é que aquelas pessoas são verdadeiros exemplos para todos nós? Como é que aqueles sujeitos conseguem transformar de um limão, faz não sei quantas mil limonadas, é medalha para aqui, medalha para colar, e nós aparentemente perfeitos, embora nós tenhamos os nossos problemas, nossas dificuldades, muitos de nós estacionam diante das dificuldades. São verdadeiros exemplos que nós temos que seguir, dentre tantos outros que existem. Então, a intensidade do problema somos nós que estabelecemos. Quando nós confiamos em Deus, por maior que seja o problema, nós vamos encontrando soluções e medicamentos para essas situações. E a felicidade não pertence a este mundo. Este mundo é mundo de provas e de expiações. Como é que nós queremos ser provados? É visitando Disneylândia todos os meses? Indo para a praia todo final de semana? Não, pode ir, quem puder ir não tem problema nenhum. Mas a felicidade que nós buscamos é nos libertarmos das impurezas do nosso ego, do egoísmo, da vaidade, da prepotência, das violências muitas que nós próprios cometemos. E para nos purificarmos, é mergulharmos exatamente nos muitos desafios que a vida oferece. Todo desafio que nós enfrentamos, nós já entendemos, ele teve uma causa. Foi uma causa presente ou foi uma causa de vidas anteriores? Num simbolismo, simplificando, porém, para melhor entendimento, nós temos o semáforo. Nós somos capazes de entender que o semáforo tem 3 cores. A primeira cor do semáforo vermelho diz que é o quê? Pelo amor de Deus, vocês vão ter que voltar para a aula. O vermelho é pare, não ultrapasse. O amarelo é o quê? Alerta, atenção. Tá vendo? Espírito nobre é assim. Olha, vocês prestem atenção. Viu? E o... Já até me esqueci. O outro. E o verde? Pode ir. Mas tem sujeito, infelizmente, né, é inconsequente, que faz o quê no vermelho? A gente que dirige precisa ficar com muita atenção, inclusive na hora que o verde abre. Que vai que vem alguém de lá, não é que seja daltônico, não enxerga direito, diz que não enxerga, né? E aí atravessa o sinal, para eles que era vermelho, ele assume as consequências de ter avançado. Assim somos nós. Essa liberdade que Deus nos dá, nós sabemos que existem limites. Porém, nós agredimos a lei e avançamos. Quando avançamos, nós assumimos as consequências de ter avançado no sinal. Daí, uma outra experiência extremamente amarga para muitos de nós, conforme diz o Espírito Emmanuel e Joana de Ângeles, a morte de uma pessoa querida, a desencarnação de uma pessoa amada, talvez seja uma das maiores dores que possa se viver. E quem já viveu essa experiência que sabe, porque cada um também vive de acordo com o entendimento que tem da vida, como é doloroso, diz o Espírito Emmanuel e Joana de Ângeles, ver aquele corpo ali gelado de alguém que antes manifestava vida, era querido e nos amava também. Porém, nós entendemos que a morte é a morte física. O corpo, conforme dizia Jesus, o corpo é o templo sagrado do Espírito.
A morte, ela é do corpo material, porque o espírito retorna, conforme o Evangelho, e se liberta de uma prisão. Qualquer que seja o caminho pelo qual o sujeito desencarna, seja a morte por enfermidade, por uma tragédia, seja a morte por envelhecimento, pelo fim natural da vida, o espírito se liberta da prisão que é o corpo material e volta à dimensão do espírito. E se alguém está preso e nós temos conhecimento de que ele vai se libertar da prisão, nós ficamos tristes ou ficamos felizes? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, quando um de nós, um querido, um ente querido, um familiar, um amigo, chega o fim da vida, nós até podemos chorar aquele momento, o impacto da dor, da separação, do choque. Mas entendemos que nós não perdemos o ente querido. Ele retorna à dimensão do espírito. E em pouco tempo, nós voltaremos à convivência com esse espírito, porque ele estando na dimensão do espírito, ele continuará se relacionando conosco. Mas nós precisamos entender, resignados, que a vida física é temporária, mas a existência do espírito é eterno e ele é imortal. E nós temos ainda, um homem de bem teria morrido. É uma mensagem interessante. Não é? Quando a gente vê, poxa, se fosse um homem, se fosse alguém ruim, não é? A gente acha que deve morrer. E se for alguém de bem, a gente acha que não tem que morrer. A morte chega para todos. Independente se o sujeito é bom ou se o sujeito é ruim. Para as pessoas que nós entendemos que não são boas, quando elas desencarnarem, da mesma forma que nós manifestamos nossas homenagens e manifestamos as nossas vibrações e orações para aquelas que nós entendemos que elas são boas e elas muitas vezes são realmente boas, nós temos que, da mesma forma, lembrar que aqueles que desencarnaram, que talvez não sejam bons no nosso olhar, eles são próximos. E eles também necessitam, e eles são merecedores de misericórdia. Portanto, não vamos questionar, não é, se por acaso o sujeito, duas pessoas vão caminhando, uma que nós achamos que não é boa e outra que nós achamos que seja boa. E aí morre o que é bom e fica o que é ruim. Poxa, não poderia ter sido o homem ruim que deveria ter morrido? Não, porque cada um morre no dia e no momento exato, com exceção daqueles que cometem suicídio. Os tormentos voluntários são exatamente das causas atuais das aflições. Quantos de nós se submete a tormentos desnecessários? O sujeito não é atleta. Aí ele resolve entrar sem preparar para a prática de esporte. Daqui a pouco as tragédias acontecem por aí. De repente as doenças começam a surgir que não eram necessárias. Nós sabemos que quando nós temos fome, nós sabemos que cada um sabe a quantidade. Quanto menos, melhor. A verdade é que em alimentação, quanto menos, melhor. Mas aí, por várias razões, nós excedemos na alimentação. O que é que acontece? As doenças, as enfermidades oriundas exatamente dos excessos cometidos. E aí vem as mazelas que nós atraímos para nós. A verdadeira desgraça, portanto, de acordo com o que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, são aqueles eventos que nós não podemos evitar. Aqueles que nós temos a obrigação, conforme diz o Cristo, orai e vigiai para não cair em excessos, em desequilíbrios. Orar e vigiar, nós precisamos para essa prática. Tem uma mensagem interessante no item 8, chamada a melancolia. Olha que curioso, e é bom estudar Espiritismo e conhecer a doutrina consoladora do Evangelho do Cristo. Eventualmente, pode ocorrer que nós acordemos com uma certa tristeza. Um saudosismo que você não sabe qual é a origem disso. Se não tratado, às vezes, isso pode levar a uma tristeza mais profunda e, às vezes, até a depressão. Analisando apenas a questão do ponto de vista do ensinamento dos espíritos, porque tanto melancolia quanto tristeza e depressão, ela também tem aspectos externos, mas tem os aspectos internos. Um dos aspectos, diz os espíritos,
é que nós sentimos saudades do mundo espiritual. E nós temos vontade de retornar à vida do Espírito. Nós temos vontade de deixar a vida material. Porque todos os dias nós entramos em contato com o mundo espiritual. Todos nós, todos os dias. Qualquer soninho que a gente consiga dormir um segundo que seja, nós aí reconectamos com a dimensão do Espírito. E nesse momento nós encontramos pessoas queridas, pessoas amáveis, familiares, amigos. E nós gostaríamos de sair dessa prisão como aqueles que já saíram da prisão. Então nós registramos essa realidade do mundo espiritual e ficamos melancólicos. Mas aí vem a advertência dos Espíritos. Resistir bravamente a esses momentos. Porque não chegou a hora. Aguardar que chegará o momento. E aí vem todos os processos de terapia, não é, se for necessário, a consulta aos médicos, aos psicólogos. Se for um psicólogo espírita, melhor ainda, né? E se por acaso nós precisarmos, sempre que formos acometidos de qualquer sentimento melancólico não controlado em poucos dias, se passar de 15 dias o negócio está grave. Temos que procurar ajuda médica. Na Casa Espírita nós temos as reuniões públicas, nós temos as sessões do passe, já voltou? O passe aqui já voltou? Então vamos daqui a pouco, né? Na hora de tomar o passe, se por acaso algum de nós é acometido de alguma tristeza mais profunda, alguma melancolia, aí nós entendemos que esse processo pode ser oriundo dessas experiências de desprendimento, ou pode ser também de algum espírito familiar, amigo, companheiro, que também está com muita saudade de nós e se aproxima de nós. Conecta o pensamento e ele transmite suas sensações para nós. Aí a hora dele já chegou. A nossa, nós ainda não sabemos. Então vamos resistir, porque ainda chegará o momento de retornar ao mundo espiritual. Para ele a medicação é a mesma para nós. É oração. Enquanto estamos na vida material, vamos cuidar dessa dinâmica própria da vida que Deus nos ofereceu. E aos espíritos que nos ouvem esta noite, tudo aquilo que nós falamos serve também para os espíritos. E ele termina, mais uma vez, afirmando, né, das causas anteriores, das causas atuais, provas voluntárias de verdadeiro silício, verdadeiro sofrimento. Portanto, nesta noite, nosso objetivo de falar de bem-aventurados aflitos é trazer essa reflexão que a doutrina nos orienta. Porque na questão 170, Allan Kardec perguntou aos espíritos em que se torna o espírito depois de sua última encarnação. Quando chegar a nossa vez de chegar no mundo espiritual, na perspectiva de espírito puro, nós vamos ter que transitar uma longa jornada do estado de espíritos imperfeitos para espíritos bons, até chegar à condição de espírito, da condição do Cristo. E nós seremos algum dia um espírito como Cristo, nós seremos um espírito como Cristo. Não tenhamos dúvida disso. Este é o fim pelo qual todos nós estamos na jornada evolutiva. E por isso Kardec perguntou anteriormente, na questão 114, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Nós somos bons por natureza ou nós vamos encontrar esse estado de evolução? Ao que os espíritos responderam, são os próprios espíritos, portanto, somos nós mesmos que nos melhoramos. E ao nos melhorarmos, passamos de uma ordem inferior para outra ordem mais elevada. É um trabalho que nós estamos realizando. E para concluir o nosso trabalho desta noite, está lá na questão 913, quando se fala do progresso dos espíritos, para se entender as bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que sofrem, quando eles entendem qual é a causa do sofrimento. Qual é a causa de todos os males que nos afligem. Já pararam para refletir sobre isso? É doloroso, mas é igual às vacinas do Covid-19. Nós já estamos na quarta, né? E ninguém sabe o que aparece aí. Mas o certo é que, questão 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais terrível de todos? E os espíritos já tinham dito a Allan Kardec no transcorrer, antes das questões 913,
A origem de todos os males é o egoísmo. Porque dele, egoísmo, deriva todo o mal. Tudo aquilo que nós passamos, nós temos convicção, numa análise mais profunda, nós vamos entender que a causa, a origem, é a nossa conduta, é o nosso comportamento. Estudemos o orgulho, o egoísmo dentro de nós, e nós verificaremos que, no fundo, há todos, o quê? O egoísmo. Que Jesus nos abençoe, que os Espíritos do Senhor possam nos assistir, que as forças operosas do bem nos ajudem a entender essa grande jornada chamada existência, do qual nós precisamos tomar como modelo guia o Cristo. Quem quiser ir ao Pai, venha primeiro a mim, diz Jesus. Jesus é fonte de água cristalina, de ordem superior. É nele que nós vamos encontrar, porque ele é o guia espiritual da humanidade. É o Cristo que estabelece as normas desse planeta, de acordo com o saber do Cristo, é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o exercício do amor com o próximo. E nós sabemos quem é o próximo? O próximo é aquele que está mais próximo, quando nós estivermos próximos. E amá-los da mesma forma que nós desejamos de ser amados. E quando nós temos as ideias sadias, tudo aquilo de bom que nós queremos para nós igualmente queremos compartilhar. Então, nesta noite, nós desejamos compartilhar o Evangelho de Jesus, que é um bálsamo para todos nós, seja encarnados, seja desencarnados. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no SEAC. Obrigado pela confiança. Deus abençoe a todos.